Boa noite, amigos. Boa noite, doutora Cláudia Miller. Boa noite. Estamos aqui esperando hoje boa noite, Anarice. Boa noite, Vitor. Estamos hoje aguardando aqui nosso convidado, Dr. Ivan Alemão, historiador, doutor em sociologia, professor da UF e desembargador regional de trabalho da primeira região. Vamos ter uma aula aqui um pouco de história e sociologia dentro do direito do trabalho. Esperando aqui boa noite para a turma da FAT, presidente da FAT, muito prazer, aqui um abraço. Esperando aqui o Dr. Ivan Alemão, pedindo para que ele venha aqui para o vídeo, para poder entrar. Boa noite, Esther. Boa noite, gente. Estamos aqui esperando a vinda do Dr. Ivan Alemão, nosso querido convidado de hoje, nosso ilustríssimo convidado de hoje. E esperando a chegada dele aqui, deve estar chegando. E nós teremos a honra de conversar um pouco com o Dr. Ivan sobre principalmente história e sociologia nos últimos 20, 30 anos. E ele é um dos grandes desembargadores do trabalho, do direito do trabalho, da primeira região. E eu estou esperando aqui o Dr. Ivan chegar e pedir para entrar na live. Vamos aguardar um pouco aqui. Obrigado, turma boa, gente boa que está aqui. Teremos hoje essa live que será importante. Doutor Elaine Molinaro, boa noite. Esperando aqui a turma entrar e o doutor Ivan também aparecer. Boa noite, querida. Boa noite, boa noite. Vamos ver se o doutor Ivan aparece aqui. Preciso que ele entre nessa página. Doutor Ivan. Preciso que ele entre nessa página aqui. Sim, o doutor Ivan é historiador e sociólogo, doutor em sociologia. Doutor Ivan, eu vou pedir para o senhor solicitar sua entrada aqui. O senhor pede para entrar, doutor Ivan, por favor. Está chegando aqui o doutor Ivan para nos dar a honra. Eu vou pedir que ele solicite para participar. Doutor Ivan, solicite, por favor, para participar aqui da live. Por favor, aparece na sua página, doutor Ivan, um convite, uma espécie de espaço para se pedir para entrar. E se a gente consegue fazer com que o doutor Ivan entre aqui na nossa live. Ele entrou, mas eu preciso que ele me solicite a entrada aqui. Doutor Ivan, o senhor pode me solicitar a entrada que eu autorizo a sua chegada, a sua entrada em nossa página. Solicita, por favor.
Não sei, Vitor, eu, a- a- uma proposta do Dr. Ivan seria de nós não falarmos de nada tão específico hoje, uma questão mais histórica, uma questão mais sociológica do direito nos últimos 30 anos. Então eu estou pedindo para o Dr. Ivan solicitar a entrada dele aqui, porque o Dr. Ivan entrou, mas não está pedindo para participar. Dr. Ivan, o senhor consegue fazer um pedido de participação, pedido de para entrar? Tem um espaço na tela do Instagram que pede para participar. Então, pede para participar da live comigo. E aí a gente aceita o seu pedido de participação, ou seja, o nosso convidado precisa solicitar a entrada, a participação na live. Vamos ver se ele solicita. Não sei se ele está com algum problema técnico, mas vamos aqui. Eu acho até interessante, Vitor, nós falarmos sobre o ato de ontem, mas creio que na live de hoje nós não teremos condição. Eu preciso que o Dr. Ivan faça o pedido de ingresso na live. Há um pedido de um convite para participar. Existe um espaço na sua tela, Dr. Ivan, de convite. E, enfim, ver se aparece aqui mais algum pedido de... Aqui, sim. Vamos ver se o Dr. Ivan entra. Ô, Dr. Ivan, boa noite. Eu não sei como eu entrei. Eu tentei várias vezes. Muito ainda. Eu apanho muito. Eu ainda sou da época da máquina de escrever. Eu finjo que domino isso aqui também. Mas é um prazer recebê-lo, doutor Ivan, nessa noite aqui. Doutor que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mas antes de ser um desembargador, também é um historiador, é um sociólogo, é um professor da UF. Então tem muito a nos ajudar, a nos presentear nesta noite. E eu faria uma sugestão, doutor Ivan, se o doutor concordasse, de começarmos esse nosso bate-papo falando, por exemplo, sobre as questões sociológicas dos últimos 30 anos da Justiça do Trabalho. Como o doutor, tendo sido advogado, juiz e de um tempo para cá desembargador, como encara essa questão social da Justiça do Trabalho neste momento? Ou de 30 anos para cá? Sem dúvida. Primeiro, queria agradecer o convite ao doutor Frederico, de estar participando. Eu até relutei um pouco participar de live, mas a pandemia não acaba, né? Então, a gente tem que enfrentar mesmo esses problemas técnicos. Até a aula também, já acostumei a dar aula por esse mecanismo, e vamos tocando, né? Sem dúvida nenhuma, a Justiça do Trabalho mudou muito nesses últimos 30 anos, né? Do período que eu comecei a advogar, estagiei, depois comecei a advogar, depois entrei na magistratura, né? Da década de 80 para cá. Muita coisa mudou realmente, né? Mas pegando mais para o final da década de 90, para a virada do século, a Justiça do Trabalho, na década de 90, sofreu muito. Inclusive, vocês devem lembrar que havia até a proposta da extinção da Justiça do Trabalho. Era uma proposta séria, teve a CPI do Judiciário,
E havia uma tendência realmente de grande esvaziamento da Justiça do Trabalho, inclusive por parte até da própria instituição, né? Se vocês forem lembrar, o caso, por exemplo, da súmula 330 do TST, que praticamente transformava a homologação da rescisão do contrato como uma quitação, afastando a prestação jurisdicional, o acesso à justiça, né? Foi um momento até de campanha de acesso à justiça muito forte. No âmbito do direito coletivo, a Instrução Normativa número 4, de 1993, fazia com que também muitos dissídios coletivos eram extintos sem julgamento do mérito. Havia uma tendência muito grande de extinção sem julgamento do mérito. E no ano de 2000, quando surgiu o rito sumaríssimo e a obrigatoriedade das comissões de conciliação prévia, muitos processos eram extintos sem julgamento do mérito. Tivemos, então, assim, um período de bastante esvaziamento. E quando surge a emenda 45, de 2004, que eu acho que é o grande marco aí de modificação do judiciário como um todo, né? E refletindo também na Justiça do Trabalho. Pode-se dizer que a magistratura do trabalho comemorou principalmente os juízes comemoraram essas mudanças, porque deu aquele alívio, saiu-se daquele período de mitigação da Justiça do Trabalho, e houve uma valorização no aspecto institucional, a partir do momento que aumentou a competência da Justiça do Trabalho, ampliando, inclusive, a questão de acidente de trabalho, que era sempre uma questão polêmica, a questão sindical. Mas, por outro lado, isso também tem o reverso da moeda, porque muito do potencial da prestação do jurisdicional foi dividida, né, com outras atividades que não exatamente mais aquela típica reclamação trabalhista. Ou mesmo dentro da reclamação trabalhista, aspectos como, por exemplo, o recolhimento previdenciário, né, que não traz benefício para aquele trabalhador ali. Infelizmente, não se conseguiu fazer com que uma reclamação trabalhista que reconheça o vínculo. Aliás, na CLT tivemos essa redação, mas depois a outra lei que veio posteriormente tirou essa possibilidade, e também o entendimento dos tribunais foi no sentido de que essa contribuição da Previdência não serve para nada para aquele trabalhador naquela reclamação, mas isso demanda execução, né? Mas isso também valorizou a instituição. Por outro lado, do direito coletivo, houve, aí como entre os advogados, né, uma quantidade menor que acompanha dissídio coletivo, a parte sindical, a grande maioria é voltada mais para os interesses de litígios individuais, foi ali o grande sacrificado, a partir do momento em que houve aquela modificação no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, no sentido de uma coisa absurda, né? No sentido do dissídio coletivo, para se ajuizar, tem que ter a concordância da outra parte. Isso matou, né? E, o Frederico, uma coisa que foi acontecendo a partir de então o afastamento também dos sindicatos. Já tinha sido com o afastamento dos juízes classistas, né? Que eu concordei também, porque era uma coisa já... Mas poderia ter havido alguma coisa que se mantivesse, né? A participação dos sindicatos, que é uma característica da Justiça do Trabalho, era uma característica muito importante da Justiça do Trabalho, que foi extinta. E o dissídio coletivo, que também perdeu o sentido, e houve um afastamento dos sindicatos e até decisões muito contrárias aos sindicatos, né? Com muita facilidade de anular cláusulas e tudo mais.
E o que eu quero dizer com isso? Não é só aqui prestigiar o sindicato, mas quem está trabalhando. Porque isso que é importante quando a gente fala em sindicato e justiça do trabalho, é que o sindicato, o interesse dele é imediato para quem está trabalhando. É diferente, por exemplo, de uma reclamação individual, de um indivíduo que já não está mais trabalhando e que simplesmente está aguardando receber uma verba. A partir dali, o advogado lutando por aquilo para crescer o máximo possível a condenação, né? Para ele também é positivo por causa dos honorários que ele vai receber. E quem está trabalhando muitas vezes não se beneficia, né, dessa máquina, essa grande máquina que é a justiça do trabalho. Então, isso é todo um mecanismo, né, a partir da emenda 45, e que, com ela, veio também, estou falando um lado até intestinal, digamos assim, da justiça do trabalho. E, por outro lado, o fator externo, que é a criação do CNJ e da reestruturação de todo o judiciário brasileiro. E aí a Justiça do Trabalho ela é obrigada também a seguir o padrão dessa reestruturação. Não sei se você quer comentar alguma coisa, senão eu não paro, vou embora. Não, pode falar. Está sendo ótima sendo ótima e muito proveitosa a sua narração. Pode ser. Bem, então o que acontece aí? O CNJ, né, como eu disse, ele vai ter uma interferência, quer dizer, pela primeira vez, a Justiça do Trabalho vai ter uma interferência externa, realmente, né, porque ela vivia como uma ilha isolada, enfim. E essa intervenção, ela pode ser, ela tem os lados positivos, tem os lados negativos, né? Não é uma questão aqui de dizer que foi bom ou que foi ruim. Houve uma mudança, a gente tem que aceitar as mudanças, né? E procurar tirar o que é de melhor. Muita coisa melhorou com o CNJ, de padronização, né? Isso veio junto também com a internet, que facilitou muito celeridade do processo e padronização. É muito mais fácil. Hoje você vê os sites dos tribunais, eles são padronizados. Pode também cercear um pouco a criatividade, né? Fica uma coisa, tudo que é muito também padronizado acaba ficando o risco de ser engessado e não ter muita criatividade, né? Não surgir muita coisa nova. Mas, enfim. Perdão pela interrupção, então. Seria a proposta agora de uma robotização, né, muito em voga agora, para o judiciário trabalhista, né? Eu ouço aí, pelo menos, a turma de primeiro grau falando em inúmeros projetos de inteligência artificial para otimizar, a expressão que eles usam é essa, o andamento processual. Aí eu não sei se isso é bom ou ruim, como o doutor encara esse progresso ideológico, não que o progresso ideológico não seja bom por si só, mas a velocidade do progresso ideológico, né? A ruptura com o status anterior, né? Essa problemática ela ocorre geral. Nas universidades também, né? A Universidade Pública Federal, a CAPES, padroniza também. As universidades tinham as suas autonomias, hoje é tudo padronizado no curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso é uma coisa praticamente irreversível, né, do que nós estamos vivendo. E isso facilitou, inclusive, muito a celeridade processual, né? Eu penso até assim, por exemplo, o juiz dava um despacho hoje, até aquele processo ir para o setor de publicação, publicar, o advogado ter o prazo, peticionar, ir para o protocolo, voltar para a mesa do juiz, voltar não sei o quê, tirar o processo da gaveta, botar a petição e tal. Então, isso aí levava um tempão, né? Entre um despacho e outro,
3 meses, 4 meses. Hoje, o despacho quase que de um dia para o outro, né? Então, o processo ele acelerou bastante, né? E até propiciou outros mecanismos, né? Que eu acho que é uma coisa negativa, que eu vou falar mais daqui a pouco, são os sobrestamentos e tudo mais que tenham ocorrido, muitas vezes sem a necessidade. Deixa eu fechar aqui, que meu cachorro está... Jogou latir. Coisas da internet. Isso aí também. A intimidade, né, da coisa. Até ele quer falar aqui eu tenho também. cachorros, Né? vizinhos que podem também latir. Tem direito de se manifestar. Nada. Bem, o voto. Com a emenda 45, então, vamos dizer assim, o TST deixou de ser, né, a instância máxima quase dentro do TST. Outro dia eu estava até conversando sobre isso. Era muito raro a gente ver uma decisão do STF sobre trabalhista, né? Inclusive, aquelas súmulas eram antigas, antes de existir recurso de revista, quando se fazia o recurso extraordinário direto, não tinha recurso de revista e tal. Quando cria o TST, aí já não vai... Praticamente não existiu, raridades, decisões do STF sobre direito do trabalho. Hoje, não. Hoje, a gente vê que é quase que... É difícil algum tema importante não ir parar, que é um problema geral também, que a gente está vendo na sociedade, né? O Congresso não anda sem uma decisão do STF, enfim, as coisas todas que acabam sendo judicializadas, né? Mas de uma forma muito de cúpula, porque o CNJ, ele quando estrutura o judiciário, é algo totalmente de cúpula. Né? Então, quando vem a nova etapa, que é a etapa, então, dos precedentes, né? E o Código de Processo Civil de 2015 vem sacramentar, já existiam várias leis nesse sentido, né? Muito diferente de outros países em que os precedentes começam na primeira instância e vai se consolidando, né? E não como a forma que tem sido feita, que é uma forma muito preocupada em evitar recursos, né? E muitas vezes dizendo que para evitar também demandas, para não chegar a ser ajuizado também demandas. Mas os precedentes, eles têm mão dupla, porque se ele nega direito, tudo bem, as pessoas não ajuizam a ação. Mas quando um precedente dá dinheiro, dá procedência, né? dá reivindicação, ou dá dinheiro mesmo, né? Quer dizer, aumenta a demanda. Né? É uma faca de dois gumes, uma mão dupla. Né? Você achar que precedente vai reduzir, não vai. Eu não acredito que esteja. E pouca gente tenta ver, porque não dá para a gente ter uma estatística de quantas pessoas deixaram de ajuizar uma ação. Não existe essa estatística. Né? Mas a estatística de quantidade de ação, de modo geral, é a mesma. As pequenas... Se você pegar esses levantamentos, né, que vêm de quantidade de ações dentro da Justiça do Trabalho, não há uma redução por uma questão de precedente. Existem reduções por questões eventuais, né, como nós tivemos ali quando saiu a reforma trabalhista, ou quando tem uma coisa ou outra, mas são justificadas, ou pandemia, enfim, não pelo fato de ser precedente, não está. Então, o precedente é uma coisa boa, por outro lado, é uma coisa também que prejudica, no mesmo tempo que facilita, também cria problema, e principalmente aí entra a questão da morosidade, porque se a internet facilitou a rapidez dos processos, a celeridade, surgem novos mecanismos que possibilitam o processo ficar arrastado, né? Parece assim, agora que nós conseguimos... Porque eu imagino assim, vamos supor que nós tivéssemos a internet com o rito de 30 anos atrás,
ia ser uma velocidade enorme. Agora, nós temos uma velocidade maior com a internet, mas já com uma série de outros mecanismos que também tornam o processo moroso e também de difícil conhecimento, porque é difícil você dominar, você dorme num dia com uma jurisprudência, no dia seguinte teve um embargo de declaração que modificou a decisão. Então, é uma dificuldade. Às vezes, eu vejo a coisa, estudo, depois passa um tempo, eu já nem lembro mais, porque como é que era mesmo que ficou aquele processo lá do ADPF, ou da reclamação, ou da... Enfim, são tantos nomes que tem, né, hoje em dia, para a gente guardar a insegurança que acaba tendo, em que, se os precedentes eles vêm para dar segurança jurídica, por outro lado, eles dão, por um lado, uma segurança jurídica, mas, por outro lado, eles vêm criando também uma outra insegurança jurídica. Então, fica muito difícil de a gente ter uma avaliação total ainda. Espero que a gente esteja num processo em que tende a isso evoluir, corrigir os erros e conseguir ter um processo mais célere, né? E com decisões mais coerentes, enfim, ou acertadas, né? Mas a gente está vivendo um momento muito conflituoso, né? Só para pegar essa última questão aí de juros e correção monetária, é uma coisa uma bomba atômica. Eu não lembro de ter ocorrido uma situação assim tão severa, né? Tão forte. Como é que o doutor está vendo essa questão dos limites impostos, né, ou pontuados pelo STF em relação à questão do modo de se atualizar um processo trabalhista? Me parece que nasce lá no STF essa celeuma, né? Taxa Selic, IPCA... Olha, eu vou dizer uma coisa. Você sabe, o grande problema que eu vejo é porque, quando há uma mudança da lei, a gente tem aquela regra universal de que a lei não retroage, né? Então, nós tivemos várias mudanças na legislação trabalhista, tivemos vários planos econômicos que davam discussão, mas sempre dentro de uma interpretação, né, de direito adquirido. E agora, o que acontece é que a decisão judicial, em princípio, né, quando se declarava uma inconstitucionalidade de uma lei, ela era nula, vamos dizer assim, desde o seu início, né? Já se tinha. Hoje você tem modulação. E muitas vezes a modulação no momento do embargo de declaração. Eu já vi uma sessão do STF que o ministro Toffoli falou assim: vamos esperar o embargo de declaração para definir isso. Quer dizer, o próprio julgador já coloca que eu vou aguardar e dar com efeito modificativo, ou criar uma regra transitória, enfim, né? Aí é uma questão do que a gente está vivendo realmente em relação aos precedentes, né? Bem, em relação especificamente à justiça, vamos descer um pouco mais para a base, né, do judiciário. O CNJ ele veio inicialmente com essa questão do juiz gestor, né, que é uma coisa assim, colocando então o juiz como algo, como se fosse tipo a gente não sabe se com mais poder ou com mais trabalho, né? Porque os juízes eles não foram formados para ser gestores, para cumprir meta, não foi essa a formação. E houve esse direcionamento também para o juiz se voltar mais para a administração, né? Quer dizer, então, veja bem o que eu estou colocando. O distanciamento que a Justiça do Trabalho foi tendo em relação ao sindicato, em relação a quem está trabalhando, e foi se voltando de uma forma mais para dentro como administrador, como se fosse quer dizer, uma coisa assim, o juiz é justamente a ponta de lança ali para estar dando a prestação jurisdicional para a sociedade, né? Para o cidadão,
E não para se administrar, ainda mais numa estrutura que você tem. Em cada vara, você tem diretor, secretário, tem vários cargos ali preparados com pessoas excelentes, né, para fazer esse cargo muito melhor do que o do juiz. Mas aí uma cobrança do juiz para dentro, e desempenho, e meta, e toda essa questão que vem com esse discurso, né, administrativo, e que colocando, então, o juiz numa situação talvez mais para dentro do que realmente para a prestação jurisdicional. Né? Perdão pela interrupção, Sim. doutor Ivan. O juiz acaba ficando mais preocupado, então, com o número de processos que estão sendo julgados, com o número de processos que são extintos ou são encerrados, do que propriamente dito com a qualidade da decisão, do voto, da decisão que ele profere, né? Essa seria a leitura, mais ou menos? Eu não estou dizendo que isso foi uma coisa ruim. Tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, acabou com aquela situação de juízes que ficavam com 4.000 processos em atraso, uma série de abusos também que havia. Isso foi bom. A puxada, né? O CNJ ele ajudou muito nesse tipo de... Agora, é aquilo, né? Aquele velho problema. Você vai atingir o lado podre e atinge o lado bom também, né? Então, toda hora que vai pressionar um juiz, porque ele está com atraso, aí começa o corporativismo, começa a coisa, começa a proteção, então começa... E aí acaba nunca, né, chegando ali e pondo para fora um juiz, por exemplo, que não quer trabalhar, né, essa dificuldade toda. Mas melhorou, muita coisa melhorou. Mas, por outro lado, também, o juiz ele foi ganhando também muito caráter de funcionário público, sem desmerecer o funcionalismo público, mas com aquela preocupação mais da máquina, né, de estar em dia. Interno, né? Então, para ter promoção, tem que ter desempenho, tem que ter... E aí vem a escola também, tem que ter formação, tem que ter pontuação. Esse sistema de pontuação, né, que virou em tudo quanto é lugar. Portanto, os processos que transformam em acordo, eu sou elevado a desembargador ou não, né? Seria mais ou menos isso, né? Pelo número de processos que eu transformo em acordo, pelo número do processo que eu reduzo rapidamente a uma extinção, encerramento, né? Isso vai me pontuando, né? Mas aí talvez aquela característica clássica do julgador, do magistrado, que seria de refletir com mais bom senso o direito, não estou falando aqui para que ele continue sendo lento, mas aquela característica da flexão mais livre do juiz, ela vai se escoando, né? Vai se esvaindo, vai diminuindo, né? Gradativamente, né? Não sei. Não, e esse sistema de pontuação, quando ele é muito detalhado, não funciona. Então, por exemplo, nós temos o CNJ impôs, né, um sistema de pontuação para promoção dos juízes. Então, fica aquela cobrança. Primeiro que fica aquela cobrança só para quem está próximo de se promover. Quem não está, a pontuação não serve para nada. Então, aquele juiz que está próximo a se promover, então aí começa aquela questão. Não ter atraso de sentença, aí quantidade de sentenças líquidas, quantidade de acordo. Mas são tantas coisas que quando chega na hora, você não tem uma pontuação, né? E na hora de definir, quando isso vai para o tribunal para definir, por exemplo, quem merece ser promovido por merecimento, não funciona. Acaba mesmo cada um... Não há ali uma matemática que diga assim, esse é o que tem mais pontos, porque um vai dizer, não, ele fez mais acordo, o outro, não, o outro fez mais sentença, não, o outro ajudou mais a administração, não, o outro... Então fica aquela situação também que acaba sendo a mesma coisa praticamente do que era antes, né? Só que dá uma pincelada de que não, ali foi por um merecimento, mas se alguém acompanhar uma sessão dessas de promoção que é aberta, né, vai ver esse tipo de questão, né? Não tem
é o exagero, né? O exagero da regulamentação, uma regulamentação muito carregada, vira uma burocracia e acaba... Ou até o atraso. Aí o tribunal, toda a sessão, discute se é insignificante ou não o atraso. E a insignificante é o quê? São 2 atrasos de 2 processos? De 10? De quando? De quando abriu o processo para promoção? Hoje? Hoje já está em dia? Não está? É uma coisa que vai ficando, né, muito complicada aí em relação a esses tipos de mecanismo que procuram ser muito técnicos, né, e administrativo. Então, isso é um problema. Doutor Ivan, Sim. eu posso lhe interromper em razão até da sua reserva como historiador, como sociólogo. Eu vou tentar fugir um pouquinho do nosso tema, porque surgiu ontem uma decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinando que as audiências não sejam mais degravadas, ou seja, a própria parte a parte que eu digo parte mesmo, né, autor ou réu, ter que fazer aquele papel de gravar a audiência, de transformar o que foi falado em letras. E ontem houve uma grande discussão, a OAB veio se insurgiu contra essa decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu sei que talvez seja um assunto delicado para Vossa Excelência, e aí eu falo Vossa Excelência no sentido de desembargador falar, talvez, mas é uma decisão, me parece, pouco democrática. E o que eu vejo ao longo desses anos, além da quebra, todas essas medidas que são inúmeras, né, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e também agora por um Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eu não sei se Vossa Excelência sentiria vontade para tecer algum comentário sobre esse dever de degravação das partes sobre o que se fala transformar em escrito, que era feito pela Justiça, é feito ainda, teoricamente, mas a partir de ontem saiu uma determinação para que as partes transformem o que é falado, áudio, em palavra escrita. E aí tem um movimento da OAB contra isso. Seria mais um gasto, seria mais um esvaziamento, não de tentativa de esvaziamento da própria justiça, uma espécie de boicote dentro da própria Justiça do Trabalho, ou não? Olha, eu até recebi e vi mais ou menos algumas manifestações, mas não estudei a ponto de dar aqui um parecer. E eu também estou afastado da primeira instância, porque eu acho que essa discussão é uma discussão muito do juiz ali que vai instruir. Né? Perfeito. Eu sou totalmente a favor da gravação, eu acho que os juízes são também a favor da gravação. Hoje mesmo eu estava vendo uma gravação de uma audiência, eu recebi uma exceção de suspeição de um juiz, tá? E de atos que aconteceram no decorrer de uma audiência. Foram 2 horas assistindo. Eu não sei também, eu sou totalmente a favor de gravar tudo e usar a gravação. Agora, a operacionalidade disso é meio complicado também. Eu levei a sessão, essas audiências de instrução, levou 2 horas. E são vários atos que o advogado acusa o juiz de ter falado isso, ter falado aquilo. Enfim, e aí entendeu que o juiz é suspeito e entrou com exceção de suspeição, veio para o óculos especial, do óculos especial foi distribuído para mim, e eu fiquei a tarde inteira quase assistindo. Né? Veja bem, a gente tem que tentar conciliar as coisas também, porque a gravação também ela pode, às vezes, também ficar uma coisa muito burocrática. Eu não sei, eu não tenho uma opinião sobre esse... Porque se você até dissesse para mim assim, Ivan, eu vou te perguntar sobre isso, eu teria até ido lá, lido, poderia estar, mas você está realmente me pegando de surpresa aqui, não, porque desculpa, eu não sei exatamente. Eu ouvi comentários, né,
mas não tenho Tá. segurança aqui para dar uma opinião exatamente sobre isso, não. Eu sou a Então, favor da gravação, do uso da gravação, mas a gente tem também que tentar operacionalizar isso, porque se a gente for ouvir uma gravação de uma audiência, e geralmente essas que vêm para recurso, exceção, são aquelas audiências, não é aquela audiência que o advogado sentou, ele tem acordo? Não tem, toma defesa aqui, tchau. Não é isso, né? Vai ser aquela audiência pesada, 5 testemunhas, né? Não sei quantos. Então, para você assistir toda a audiência e também você assistir picotado também é problema, né? Porque como é que você tem que ver dentro de um contexto, às vezes são várias coisas que são faladas ali, então é uma coisa que eu não sei também, é uma experiência nova e eu não sei como que a gente vai administrar. Agora, que é positivo é a gravação, o uso da gravação, isso tudo aí é muito positivo. Agora, temos que saber como usar isso tudo, para não criar também uma morosidade. Eu tenho a impressão que vai aumentar a quantidade de exceção, de suspeição de juiz, né? Em função disso, né? Porque aí tem a gravação, fica uma coisa mais... Agora, não sei também como que isso vai ter, porque a gente tem que estar sempre atento, né? Que se a tecnologia ela tem que estar a favor, né, da verdade, mas da celeridade, do bom andamento do processo, então tem que ir mais ou menos amadurecendo, né? posso lhe fazer, então, uma pergunta ligada um pouco à tua carreira sindical? Se, como advogado sindicalista, o doutor via o processo de uma forma e, como desembargador, vê de outra totalmente, ou vê da mesma maneira? Não, eu não vejo muita diferença, não. Estando como advogado, ou estando como do lado do juiz, assim, a mudança, né? O Para olhar, mim, né? Assim, eu pessoalmente, a mudança foi muito fácil. Não tive dificuldade nenhuma. Eu fazia muita audiência como advogado. Então, quando mudei de cadeira, né? Deixei de sentar ali, fui para outra cadeira. É lógico, quando a gente muda uma função assim, a gente tem algumas dificuldades. Lógico, eu devo ter tido as minhas dificuldades, mas eu não senti assim, não senti assim muita diferença, não, sinceramente. não, Eu acho que eu tranquilo. senti Bom até mais, ouvir isso, é bom. eu É senti bom ouvir. muito mais indo para a segunda instância, aí Sim. sim, aí eu senti a mudança para a segunda instância, do que de advogado para juiz de primeira instância, foi muito fácil. Para a segunda instância, talvez porque eu fiquei também muitos anos, né, 20 e tantos anos na primeira instância, para depois ir para a segunda, você fica enferrujado ali naquilo, fazendo aquela mesma coisa. E aí é uma mudança muito grande para a segunda instância, né? Porque na primeira instância você é o sol, digamos assim, né? Você faz tudo como você quer, né? Você é dono de tudo, né? Você instrui, você executa. Já quando você vai para a segunda instância, é um colegiado. Então, você trabalha, já não é mais o que você pensa só, você tem que pensar também dentro de um coletivo. Né? Então, isso aí já é uma mudança. Você tem também, depende muito mais de outros funcionários te ajudando a produzir o voto, porque a gente recebe por dia uma média de 10 recursos de segunda a sexta, é uma coisa, e a gente tem as sessões. Né? As sessões me levam um dia inteiro. Então, o tempo tem que trabalhar final de semana. Eu tinha mais tempo na primeira instância do que na segunda, não tem dúvida nenhuma. Tá? Eu chegava na sexta-feira ali, já tinha ali, minhas sentenças já davam, chegava às vezes sábado, trabalhava, domingo estava livre. E já na segunda instância, não, é uma bola de neve, porque antigamente tinha limite, o desembargador recebia até um certo limite. Por isso que os recursos demoravam muito também, 5 anos, às vezes, tá, um recurso.
Hoje não, o que subiu é distribuído, o que subiu é distribuído. Não existe limitação para o desembargador. Ó, já chegou a minha quantidade aqui, eu vou parar. Não tem isso. Então, eu Hoje a posso média é um receber. ano, né, Tem doutor dias que Ivan? eu Mais ou recebo menos. 20 recursos, já tive dia de receber 20 recursos num dia, sem falar que atua na turma e atua em outra instância, né? Ou no órgão especial, como eu estou agora, ou na sessão de dissídio julga mandado de segurança, ou a de ação rescisória, ou dissídio coletivo, quer dizer, da onde você atua numa turma e você atua num outro, sem Né? falar o No pleno, que CEPIC, ou então também tem no. o Né? pleno. Né? É, Então, a gente trabalha em 3 órgãos. Né? Trabalha na turma, trabalha num desses órgãos e trabalha no pleno. São 3. questão de Você recebe dissídios processo coletivos, questão de. É. nesses 3 órgãos. Eu só estou falando aqui da turma, a quantidade de processos que recebe na turma, ainda tem os outros. Então, é uma quantidade, então a forma de você. E isso distancia muito, né, dali, das partes, é um quadro completamente diferente. Segunda instância, aí é um quadro completamente diferente. Então, Doutor Ivan, aí eu senti. doutor Ivan, eu costumo, desde o ano passado, quando começou a pandemia, a me questionar sobre a validade da internet no Brasil. E por quê? Porque eu brinco até com a palavra rincões, e a turma cai na pele, que eu falo dos rincões do Brasil, né? Porque nós pensarmos a CLT, Justiça do Trabalho, só nos grandes centros é uma coisa, né? Rio, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, até Salvador, Recife, talvez. Mas quando nós começamos a pensar na CLT, na Justiça do Trabalho, lá no Amazonas, lá no Rio Amazonas, no Rio Purus, no Rio Tapajós, e como diz a colega aqui, população ribeirinha, que eu uso muito, nós estamos tratando de uma justiça mais digamos, menos próxima do cidadão, né? Talvez até pela questão da educação também desse cidadão de lá, né, que vive nas águas, que vive em populações extremamente carentes, sem luz elétrica, muitas vezes. E nós não estamos falando de um Brasil pequeno, né? Talvez de uma população mais esparsa na Amazonas, enfim, mas nós estamos falando aqui, eu estou puxando esse assunto porque eu acho que a CLT ela é feita por um Brasil mais rico. Talvez eu esteja sendo extremamente injusto aqui em fazer esse comentário. E me perdoem todos se eu estiver sendo injusto. Mas me parece que o Brasil não cabe uma CLT só. Cabe uma CLT também diferente para essa turma mais afastada. Eu não digo nem das cidades do norte, do nordeste conhecidas, mas eu falo mesmo do sertão, do grande sertão Veredas, da Casa Grande Senzala lá da história, enfim, dessa turma que fica bem. E aí eu também não preciso ir muito longe, eu posso ir para centros aqui como Favela da Rocinha, do Jacarezinho, Complexo do Alemão. E aí eu faço uma pergunta ao doutor, como é que o doutor vê essa questão do acesso do indivíduo envolvendo a educação brasileira, a distância regional, um país de dimensões continentais, com uma CLT só e com esse tipo de projeto da Justiça do Trabalho meio que único. Talvez eu esteja também redondamente enganado e não saiba que lá no Recanto a Justiça do Trabalho funcione num barco, de repente, na região lá do Amazonas, do Pará, do Acre. Mas como é que o doutor vê esse Brasil tão diverso compreendendo só uma CLT? Olha, eu penso assim, há uma adaptação. Se você vai no interior, a visão deles, de modo geral, já encara a justiça de outra forma. Né? Eu fui juiz de São Gonçalo, no Rio, vi mais ou menos a diferença que é a adaptação até do rito. Eu vou te contar um caso que eu acho que talvez demonstre o que eu quero dizer. Na época que eu era advogado do Sindicato Metalúrgico, eu fui em 3 rios porque tinha um dirigente sindical metalúrgico preso. E eu nem era, né, de criminalista, mas aquela coisa, né? Tá na chuva para se molhar. E eu fui até lá para tentar ver o que aconteceu.
Esse líder sindical, ele estava preso porque estava em campanha eleitoral do sindicato e o juiz aplicou a lei eleitoral de deputado, né? Não tinha fundamento para a prisão e o juiz prendeu esse líder com base na lei eleitoral nacional, né? Política, né? E aí eu cheguei para ele, pô, mas isso daí, olha, eu vou entrar com o habeas corpus lá, você está solto. Sabe o que ele me falou? De jeito nenhum, não faça isso. Porque se eu for solto por uma decisão lá do Rio, eu vou ficar humilhado aqui. Eu prefiro ficar preso do que ser solto lá por uma decisão lá do Rio de Janeiro. Tem que ser resolvida aqui, né? Então, aí eu fiquei, poxa, mas que eu nunca vi isso na vida, né? Como é que pode uma situação dessa? Aí eu falei, então tudo bem, né? O que eu posso fazer? Então, como que no interior, como que eles veem o judiciário por um outro ângulo. A gente está aqui na cidade, está em São Paulo, está no Rio, está naquela... tudo para a gente é aquela questão de petição, despacho e tal. Uhum. Em outras situações, eu imagino, você está dizendo aí, lá nos cantões do Brasil, lá, como que se dá? Às vezes a opinião ali do padre, a opinião do coisa, é mais do que uma decisão judicial. Então, isso é muito adaptado, né? As regras são muito... Tem outras compensações, tem outras repercussões. Então, há diferença. O que a gente vive hoje aqui, que a gente está acostumado, não se aplica exatamente, né? A outros locais mais do interior. Principalmente no interior, que tem o bairrismo é muito grande. Então, eles querem também ter a sua forma de solução que não dependa de uma coisa que venha de fora. Então, isso é uma situação que o judiciário reflete muito isso, né? Esse tipo de relacionamento que existe da população local. Né? Doutor Ivan, nesses 20, 30 anos, de lá para cá, o doutor fizesse uma avaliação, a Justiça do Trabalho evoluiu ou involuiu, no sentido geral? Olha, a Justiça do Trabalho, a verdade é a seguinte, por tudo isso até que eu falei, do CNJ, os ritos processuais, a Justiça do Trabalho está hoje quase que igualada com as outras. Isso é uma realidade, só não vê quem não quer. Né? Tanto as regras processuais, como acabou aquela estrutura de juiz classista. Né? Hoje nós temos o mesmo padrão da justiça comum. Né? Até as causas são meio parecidas. Hoje a Justiça do Trabalho ela está muito condenatória no sentido de indenizações, né? A própria conciliação. E uma coisa até, né? Eu acho até que esse projeto de conciliação que se praticou é uma novidade também. Ela começou como aquela forma, ninguém é contra, né? A negociação, vamos criar, mas isso foi crescendo dentro da estrutura da Justiça do Trabalho. Eu não sei nas outras exatamente, não vivencio lá, mas foi crescendo uma estrutura dentro da prestação jurisdicional que não é bem uma prestação jurisdicional. Né? É administrativa, ou fica entre um administrativo e jurisdicional, até quebrando um pouco o juízo natural de algumas ações. Isso e essa política da conciliação, na verdade, não trouxe aumento. Se você for ver a quantidade de acordos por ano,
em percentuais de processo, é a mesma quantidade. O fato de você ter levado para outro lugar para negociar, se ficasse na mão do juiz negociando, a quantidade é a mesma. Não houve um crescimento, houve um aparato, né, para isso. Mas, na verdade, a quantidade de acordos são as mesmas. Não houve não se conciliou mais, digamos assim. E se criou uma estrutura interna, parecida até com um hospedeiro, quase, assim, dentro da Justiça do Trabalho, que não é prestação jurisdicional, mas cria-se como se fosse uma instituição, como se fosse um processo. Isso é uma coisa também que é uma novidade dentro da Justiça do Trabalho, que ficou assim agora meio em choque, né? Porque se começa as regras mais tradicionais do processo começam às vezes a ser quebradas, como por exemplo as regras de execução. Eu acho que isso aí afeta muito até na parte da execução, né? Falta, por exemplo, de priorizar as penhoras, né, mais antigas, desrespeitam penhoras que são feitas, né, em função de um acordo mais amplo. Isso é algo também que não existia na Justiça do Trabalho e que foi criando de um tamanho, um poder, inclusive avocando processos, né, quando isso começou na segunda instância, avocando processos de juiz natural, de primeira instância, para fazer um acordo ou não, né? Isso acho que também é um fator que mudou a Justiça do Trabalho nesses últimos 10, 15 anos e que veio a modificar, né? A execução, aí entra o grande problema, né? A gente fala, aí a execução. A execução ficou medíocre, né? Hoje, uma execução, né, o que o juiz faz? Ele vai para o Bacenjude, primeira coisa, né? Aí, se tem dinheiro e tal, que é uma empresa grande e tal, ou como se diz, né? O empregador honesto, né, que está com dinheiro, ou então é um aposentado, né, também. Aí vem aquela discussão da penhora de aposentadoria, de salário. Enfim, Bacenjude. Não conseguiu o Bacenjude, despersonalização. Né? Aí, quando a empresa é sólida, é grande e tal, às vezes resolve com o Bacenjude, cria a situação. Quando é empresa pequena, aí vai para a despersonalização. Né? E aí morre. Então, o que mudou nisso? Né? Existia prisão de depositário infiel, não tem mais. A fraude de execução, agora. Eu não estou criticando, não, estou falando uma realidade. Tá? Não estou preocupado em dizer que o que é certo e o que é errado. A fraude de execução, agora, tem que provar a fraude do adquirente, né? Não do executado, porque esse, né, é fácil, mas do adquirente que comprou um imóvel que não sabia, né? Não estava registrado no livro de registro de imóvel, a penhora, ou a execução, enfim. Né? Isso. Os bens penhoráveis passaram a ser descartáveis, quase sempre. Quem que vai comprar um ar refrigerado, né? Num velho, quem vai comprar uma geladeira, né? Antes isso tinha valor, você comprar uma coisa usada. Hoje é quase tudo descartável também. Então, e a execução é um grande problema hoje, né? De você tirando ali aqueles processos, né, de bancário ou de algum que não está tão preocupado com a execução, porque mas o restante é uma dificuldade enorme a execução. Eu sempre fui muito preocupado com essa parte de execução, né? Sempre me debati muito, sempre fiquei, porque eu fico inconformado, eu acho que todo mundo, né? Um processo que depois não se ganha, mas não leva, né? Como se diz, né? E isso parece que está
paralisado, porque ficou só aquela questão de administrativa, né? de ver ali relatórios ali, mas é um grande problema. É um grande problema, porque... E aí vai o grande fundo da coisa, o grande fundo. Por que sempre esse problema? E que é uma coisa que eu falo, para mim, eu tenho isso desde que eu comecei na advocacia, né? É o sistema do primeiro trabalho, depois salário. Então, sempre o trabalhador é o credor, o empregador, o devedor, mas é um credor fraco, é o único credor fraco no país, né? Que não tem solidez, né? Todos os credores, banco, né? Agiota, tem multa, tem título exequível de imediato, e o trabalhador sempre com sempre o credor, né? É fraco, e o empregador não, como o empregador que está devendo, ele faz autotutela. Tá? Então, ele não paga, se o empregador não trabalhou direito e tal, ele não paga o empregador, ele não paga o empregado, né? Porque ele retém, faz a retenção, né? Autotutela por meio de retenção, não paga, e a gente não sai dessa novela, né? Não há projeto de lei de fazer uma garantia de depósito antecipado, parte do salário. A gente tem fundo de garantia, mostra que existe um sistema maravilhoso de possibilidade de depósito e até isso, o fundo de garantia que ainda é alguma coisa que acaba salvando, né? Muitas vezes numa situação dessa. Por quê? Porque é um depósito feito de forma antecipada. Então, eu acho que a raiz de tudo vem daí, né? Essa situação. Por que na Justiça do Trabalho é sempre o trabalhador o autor, né? É raridade o empregador entrar com uma ação contra o empregado, porque é sempre o credor cobrando do devedor. Então, e aí Só as ações de esse é o consignação, né, resultado. doutor? Só as Esse é o ações de resultado de consignação em muitas pagamento. ações. Né? Oi? Só as ações de consignação em pagamento, sim, né? Que são ajuizadas pelo empregador e Quando com raridade. sempre Né? é pouco dinheiro, né? É. Raridade, né? De ações também, inquérito para apuração de falta grave, como não tinha. Hoje tem também ações de empregador para restituir, enfim, é livre, né? Não há impedimento para ação de empregador. Mas a sistemática, ela está lá na raiz, lá embaixo. Porque muitas vezes, se você quer reduzir a quantidade de ação, não é nem com precedente, eu acho, né? É com a garantia do crédito desse trabalhador, que ele sabendo que vai trabalhar e vai receber realmente. Exatamente. E há mecanismo, é só ter disposição para fazer isso. Né? Então, essa é a grande problemática, né? Da Justiça do Trabalho, e não tem, infelizmente, não há uma perspectiva por enquanto, de avançar nisso. Né? Porque, se você lembrar bem, não existe nem multa para atraso de salário. É o básico, né? Não existe crédito, dívida que não tenha multa. Existe essa, né? O salário, que é uma coisa assim tão óbvia, né? Naquela época, então, que tinha aplicação de overnight e tal, era uma festa, né? O atraso de salário ali, isso, né? O empregador aplicava o dinheiro do trabalhador, né? E pagava com bastante atraso. Na época, inclusive, eram 10 dias, né, para pagar o salário, depois do empregado já ter completado o mês. Quer dizer, é um prazo de tolerância, porque o empregado já cumpriu a sua obrigação e fica ainda... Então, para mim, tudo vem daí, dessa raiz aí, desse problema. Doutor Ivan, eu tenho uma triste notícia aqui, que nosso tempo está acabando. Nós exploramos a sua aula hoje, né? Tivemos a sua aula de considerações de uma pessoa vivida na justiça, como advogado, como juiz, como desembargador, passando para a gente uma reflexão muito importante desse olhar assim mais, né, experimentado, mais sociológico, mais histórico, né? Mas o nosso tempo está findando. Eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, aceitar o nosso convite. Já que o doutor fez de repente a gente pode
quem sabe, fazer uma próxima, né? E fica aqui já o convite, porque o doutor, eu sei que tem muitas coisas para nos contar, para ponderar, para refletir, para trazer a reflexão. Gostaria muito mesmo minha gratidão mesmo aqui a doutora Elaine, que é presidente do grupo, na nossa comissão, querendo uma segunda. Enfim, doutor Ivan, como é que se diz? Fica aqui meus parabéns, como está falando aqui o Afonso Ramense. Enfim, e nós. E então, doutor Ivan, fica aqui estendido o convite, né? Eu não vou fazer uma intimação, porque, primeiro, Vossa Excelência, a lei já saiu até do juizado de primeira instância, como é que eu vou intimar um desembargador, né? Não teria, né? Mas fica a minha gratidão de coração por tudo, tá? Por toda a sua exposição. Me perdoe por qualquer equívoco, por qualquer erro, mas, assim, acima de tudo, eu queria fazer uma gratidão especial ao doutor Ivan por esse livro. Queria mostrar esse livro aqui dele. Está de cabeça para baixo. Esse livro, doutor Ivan, é extremamente importante, é uma avaliação reflexiva, histórica, permeando ali até pelo Conselho Nacional de Justiça, por outros temas importantes. Fica a sugestão aqui do livro dele. E muito obrigado por esse presente aqui. E muito obrigado, doutor Ivan, mesmo. Me despeço aqui. Muito obrigado, um grande abraço, tá? E Deus abençoe a sua vida, tá bom? Da nossa vida, né? Eu também tenho muito a agradecer essa oportunidade. Realmente é muito gostoso, assim. É um papo, né? A gente, na verdade, a gente se aproxima um pouco, né? Do segundo grau, então, né, doutor? Pelo menos só faltou assim, uma geladinha aqui do lado. Opa! Quem sabe o próximo, né? Poxa, mestre. Então tá. Foi uma gratidão mesmo, tá? Obrigado, um abraço. Eu vou terminando aqui, tá? Um abração. Fica com Deus, tá? Tá bom.